Mas vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. A gente vai conversar agora com a Pilar Esteves. Ela é médica oncologista. Ela nos fala sobre uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em vários estados do Brasil, onde 62% das mulheres não fizeram exame de prevenção de mama durante o período da pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Maria Del Pilar. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar aqui a nossa entrevista. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal, né? Agora é importante, né? Nós saímos aí, estamos no final, na verdade, do Outubro Rosa. E eu gostaria que a senhora desse um cenário. Quer dizer que durante a pandemia diminuíram os exames e os cuidados em relação ao câncer de mama? Olha, durante a pandemia, nós tivemos os serviços de saúde totalmente voltados para o atendimento dos pacientes com Covid-19. Então, acho que era até esperado que isso acontecesse, não só câncer de mama, mas todos os cânceres tiveram uma redução do seu diagnóstico e muitos pacientes, inclusive, não procuraram o tratamento. O que agora, nós estamos entrando numa fase de estabilização, os serviços voltam a estar disponíveis, então é muito importante que as mulheres voltem ao seu cuidado diário, e tem que fazer parte do cuidado diário, do cuidado com a saúde, a preocupação com o câncer, a realização dos exames de rotina, a atenção para suas mamas e, inclusive, procurar o serviço de saúde caso tenha qualquer alteração. Tenha notado ou note agora qualquer diferença no seu exame, no autoexame. Ou se tiver qualquer dúvida também, claro. Doutora Maria, vocês têm a preocupação de que essa falta de exame das mulheres pode gerar um aumento de incidência de casos para o ano que vem? Olha, nós achamos que... Só um minutinho, desculpa. A incidência, de fato, ela não vai mudar. A incidência é a mesma. Mas o que a gente tem, o que nós temos, desculpe, muito receio é que a gente passe a ter o diagnóstico com casos mais avançados. À medida que se você tiver o câncer e esse tumor, se a gente não intervém, não faz o diagnóstico, não faz o tratamento, ele vai aumentar de tamanho. Quando nós temos um aumento do tamanho, a disseminação para os linfonodos, ou até a disseminação para os outros órgãos, a gente diminui a possibilidade de cura e aumenta também a complexidade do tratamento, que traz mais sofrimento para as pessoas. Então, realmente nosso receio é que nos próximos meses a gente veja um número maior de casos, mas principalmente esses casos que estavam represados, os casos que não foram diagnosticados, ou porque a mulher teve medo de ir ao serviço de saúde, ou porque também, às vezes, o serviço de saúde não tinha o recurso para oferecer, porque estava muito voltado para a solução dos outros problemas. Doutora, qual que é a importância de um diagnóstico precoce e quais as chances de cura nesse caso do diagnóstico precoce? O câncer de mama, a gente poderia dizer que são várias doenças. Nós temos, dependendo da expressão de receptor hormonal, receptor de HER2, então a gente tem algumas diferenças dentro do mesmo estadio. Mas quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. No estadio 1, que é o estadio mais inicial, tumores com menos de 1 centímetro, sem gânglios, sem linfonodos comprometidos, a gente tem chances de curas que são superiores a 90%. Se você for para estadios mais avançados, para uma doença metastática, você pode ter situações, inclusive, em que não há mais uma possibilidade de cura. A gente vai ter uma situação de controle da doença e a pessoa sempre vai ter que estar sob tratamento. Então, é fundamental, e uma das coisas que mudou a mortalidade pelo câncer de mama no mundo, reduziu a mortalidade, foi justamente as políticas de prevenção, que é fazer o exame periodicamente para que você possa fazer o diagnóstico precoce, com o tumor do menor tamanho possível.
Agora, doutora, de toda essa questão, né? Gostaria que a senhora falasse com a nossa telespectadora, né? Os principais cuidados que elas devem tomar no momento desse. É importante a gente usar esse espaço para conscientizar as pessoas que não devem deixar esse controle de lado. Bom, primeira coisa é a atenção para o seu corpo. Então, a mulher tem que se palpar, ela tem que se olhar no espelho e se tiver qualquer alteração na mama, então aparecimento de uma nodulação, uma alteração de pele localizada, uma vermelhidão na mama, ou se aparecer gânglios aí, os linfonodos, na região logo acima da clavícula ou na axila, ela precisa procurar o médico para ter um exame físico especializado por um profissional que tem experiência em fazer os exames e muito provavelmente vai ser encaminhada para os seus exames, para os exames que seriam a mamografia, se precisar vai ser complementada por ultrassom ou pela ressonância de mamas. Então, esse é o primeiro passo. Agora, além disso, ela também tem que, porque nem tudo é palpável, muitas vezes nós temos um problema, mas ele não é perceptível com o exame clínico, a mulher também tem que estar procurando o serviço de saúde para fazer uma mamografia de rotina, principalmente depois dos 50 anos de idade, e aí, se for necessário, o médico vai solicitar também ultrassom, ressonância, se for necessário uma biópsia, uma biópsia. Nós temos que lembrar que estamos no meio da pandemia. Ela arrefeceu, mas não desapareceu. Então, a mulher precisa ter os cuidados básicos quando procura a unidade de saúde, usar máscara, levar consigo álcool gel, manter o distanciamento físico, mas com esses cuidados, a busca dos serviços médicos, dos serviços de exame, de laboratório, passa a ser segura. Todo mundo está aprendendo como fazer para diminuir a possibilidade de contágio, que é um grande receio. Então, a gente, agora que nós sabemos que medidas podemos tomar para reduzir essa possibilidade de ter uma infecção viral, a gente toma essas medidas e vai atrás do que é necessário para a manutenção da saúde. Doutora, a senhora falou sobre a importância do autoexame, de se olhar, né? E aí eu queria que a senhora esclarecesse, o autoexame é muito importante, mas ele não exclui o exame clínico, correto? Não exclui. A gente sabe que o autoexame, uma das principais importâncias do autoexame, uma das principais funções do autoexame, é que entre um exame clínico e outro, entre uma mamografia e outra, nós vamos ter intervalos de um ano, você pode ter o aparecimento de alguma coisa nova nesse intervalo. Então, se você se palpa regularmente, se olha regularmente, você tem a oportunidade de perceber o que está anormal nesse intervalo e procurar antecipar o seu retorno ao médico, antecipar a sua consulta. Mas muitas vezes as lesões, então, uma coisa não exclui a outra, são duas funções diferentes. A Uhum. mamografia, o ultrassom, tem uma função de fazer, de enxergar lesões que ainda não são palpáveis no autoexame, muitas vezes elas são tão pequenininhas que a gente não consegue perceber, então esse é um elemento importante, mas algumas coisas palpáveis podem acontecer nesse intervalo e é aí que o autoexame tem o seu principal papel. Doutora, é importante a gente deixar outra coisa clara. A pessoa que sente alguma coisa no autoexame, né? Alguma diferença, alguma alteração, o que ela deve fazer? Como ela deve proceder? E aí pergunto mais: mesmo que não tenha alteração, é importante visitar um médico de quanto em quanto tempo para que a prevenção seja efetiva e eficaz? Quando a gente fala de prevenção, a gente realmente está falando na antecipação do cuidado. Então, se a mulher está se sentindo super bem, ela não tem nenhuma alteração, ela tem que procurar o seu médico para um exame clínico de rotina anualmente. Isso é fundamental, porque existem algumas alterações que são muito delicadas, que são muito sutis e que o médico pode perceber e a mulher não percebeu. Então, essa é uma questão importante. Então, um exame clínico anual é fundamental e o exame de imagem a cada 1 ou 2 anos, aí vai depender da individualização, aí a personalização do cuidado, e o médico vai definir qual que é o melhor intervalo.
Doutora, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre a questão da telemedicina. É possível manter essa rotina aí de cuidados com a saúde íntima da mulher por meio da telemedicina? É um meio viável? Ou é necessário realmente o médico apalpar ali a paciente? Qual que é o procedimento mais adequado? A telemedicina, eu acho que minha visão da telemedicina é que ela veio para complementar, para agilizar, para otimizar os serviços, mas ela é incapaz de substituir 100% o atendimento médico. Então, se existe um nódulo, certamente o médico vai precisar fazer o exame físico, vai precisar palpar essa pessoa para poder interpretar esse nódulo, para poder formar a sua opinião e indicar quais são os melhores exames. Então, agora, por outro lado, às vezes é possível já na telemedicina antecipar a solicitação de alguns exames para que na consulta você já tenha um quadro mais completo. Ou, na hora de checar um resultado, você pode ter um quadro e antecipar alguns outros exames nesse momento sem a necessidade da presença física. Então, a telemedicina acho que tem que ser enxergada como uma complementação dentro de um sistema de saúde que vai oferecer diversos níveis de atendimento e um complementa o outro. Mas você tem toda a razão. Não é possível fazer um exame ginecológico, um exame pélvico por telemedicina, não é possível palpar uma mama por telemedicina, mas é possível conversar com o paciente pela telemedicina, é possível discutir algum resultado de exame. Eu acho que são estratégias que Uhum. vão se complementar. Jamais uma substituirá a outra completamente. Doutora, importante nesse momento também, a gente teve aí o Outubro Rosa, que é uma campanha importantíssima, mas eu acho legal a gente alertar a população que o cuidado e a prevenção tem que ser de janeiro a dezembro, todos os dias do mês, 24 horas por dia, né? Isso, e o cuidado e a prevenção não é só o exame de imagem, o autoexame e o exame feito pelo médico. O cuidado e a prevenção também são o estabelecimento de hábitos que contribuam para a redução do risco de câncer. Então, dos cânceres femininos, algumas questões são fundamentais. Procurar manter um peso apropriado, Uhum. porque quando você está acima do peso, principalmente depois da menopausa, você tem um estado de hiperestrogenismo, isso facilita o aparecimento de câncer de mama. Então, procurar manter o peso apropriado, fazer atividade física regular. Se for necessário terapia de reposição hormonal na menopausa, fazer pelo menor tempo possível e sempre sob uma orientação médica muito precisa, muito estrita. Procurar amamentar é bom para a criança, é bom para a mãe, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista emocional e reduz o risco de câncer de mama. Então, essas questões são questões. A bebida alcoólica, o uso regular de bebida alcoólica também aumenta o risco de câncer de mama, tabagismo também. Então, além de fazer os exames, a gente realmente tem que adotar hábitos que reduzam o risco de câncer ao longo da nossa vida. E isso é um trabalho e uma atenção pessoal que a gente tem que ter no dia a dia. Doutora, algumas mulheres reclamam da mamografia, dizem que machuca um pouco. Eu queria saber se a ultrassom também serve como parâmetro para analisar a mama aí de uma maneira correta e se tem algum outro exame que a mulher pode fazer e que seja um pouco menos desconfortável. Tá. Eu acho que a palavra para mamografia é isso mesmo, ela é desconfortável e para algumas pessoas causa um pouco de dor, para outras só desconforto. A gente tem que entender que a mamografia é um raio-x da mama, então ela tem um tipo de imagem, o ultrassom é um outro tipo de imagem. O ultrassom é mais confortável, mas existem informações que são muito importantes para o diagnóstico de câncer ou para a suspeita de câncer, diagnóstico não, porque o diagnóstico é com a biópsia. Essas informações, algumas informações só a mamografia consegue dar. Por isso que ela é tão importante, é um exame que ainda é considerado universalmente como o exame de rastreamento e os outros, tanto o ultrassom quanto a ressonância, são complementares. Então, é importante que o técnico da mamografia seja delicado,
mas ainda nós não temos um exame que consiga substituir integralmente a mamografia, por isso que ela ainda faz parte desse rastreamento. Agora, doutora, é importante, a senhora falou, por exemplo, da obesidade, do cigarro, do consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, os fatores de risco. Existe mais alguns fatores de risco que é importante a senhora elencar? E no caso, principalmente da obesidade, né? É fácil, né? Ter a leitura, a pessoa precisa emagrecer e tudo mais, mas eu acho que tem que ter uma conscientização também que a obesidade é uma doença, né? Isso. Obesidade é uma doença, não é uma escolha, isso é fato, mas a gente sabe também que o estar acima do peso, e aí a gente está falando, não é a questão estética, ser muito magro, não, não é isso. Estar do peso que é considerado, do ponto de vista médico, normal, principalmente estar muito acima do Doutora, peso, aumenta o estrogênio. eu só vou Quando aumenta pedir, o eu vou pedir um estrogênio, segundinho da senhora, que eu vou chamar agora a reunião da CPI das quarteirizações, que você vai acompanhar na Rede Alesp. A gente continua com o Jornal da Rede Alesp em nosso canal no YouTube. Até já. Doutora, pode continuar oi. agora com o seu raciocínio. Então, Desculpe a interrupção. tá. Imagina, então, existe uma questão que é biológica, que é o aumento do peso, o aumento da gordura corporal total, leva a um estado de aumento de estrogênio, e o estrogênio é um forte estimulador para o câncer de mama. Então, lógico, com a orientação médica, com os cuidados necessários, é importante que essa mulher seja atenta a isso e procure os recursos médicos necessários para ter o peso o mais próximo do normal possível. É uma questão de atenção e de entender que é um fator de risco. Também não quer dizer que todas as mulheres que estão acima do peso vão ter câncer de mama, é só um fator de risco. Uhum. O outro fator de risco que nós temos, que é muito importante, é a questão da terapia de reposição hormonal após a menopausa. Muitas mulheres precisam de terapia de reposição hormonal, é aquelas que precisam, têm sintomas importantes, devem fazê-lo, mas ele aumenta sim o risco de câncer de mama, portanto a gente orienta que seja feito pelo menor tempo possível, com orientação médica. O cigarro aumenta um pouco o risco de câncer de mama também, ele tem uma lista enorme de cânceres que ele predispõe, o câncer de mama está dentro dessa lista. O consumo regular de bebida alcoólica. A mulher tem uma tolerância, não é uma tolerância do estar bem ou não estar bem, mas do ponto de vista da tolerância dos seus órgãos, a mulher tem uma tolerância um pouco menor ao álcool do que o homem. Quanto menor a quantidade de bebida alcoólica que essa mulher beber, menor vai ser o risco de câncer de mama, isso também porque há alterações do metabolismo do estrogênio. A atividade física, independente do peso, também mostrou que é capaz de reduzir o risco de câncer de mama. Então, uma atividade física regular, que pode ser uma simples caminhada, mas que tem que estar inserida aí no dia a dia dessa mulher, atividades cada 2 a 3 vezes por semana. A gente considera um tempo razoável por volta de 30, 45 minutos de atividade física, também reduzem o risco de câncer de mama. Uma dieta adequada é importante, e existem algumas questões que a gente não pode, que nós não temos como modificar, mas a gente sabe que quem menstrua muito cedo e quem entra na menopausa muito tardiamente também tem um risco maior de câncer de mama, mas esses são fatores não modificáveis. A amamentação, e a cada filho, quanto mais tempo essa mulher amamenta, então pelo menos os 6 meses aí que é o preconizado, essa somatória de amamentações também reduzem o risco de câncer de mama. Assim como ter filhos, mesmo se aumentar, reduz o risco de câncer de mama. Algumas coisas a gente consegue modificar, são coisas que são opções nossas, outras não, mas é importante que a gente saiba quais são, o que traz mais risco, o que traz menos risco. A gente fala muito, se eu queria falar só um instantinho, sobre hereditariedade e câncer de mama. Como o câncer de mama é muito comum, 1 em cada 8 ou 10 mulheres vai ter o câncer de mama ao longo da sua vida, nós podemos ter mais de um caso da família sem que isso tenha nada a ver com hereditariedade. A gente sabe que
só de 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários, quer dizer, são decorrentes de uma mutação que a pessoa herdou e que ela está lá na família da pessoa, herdou do seu pai ou da sua mãe, que aumenta a chance de câncer de mama. Então, a maioria dos cânceres de mama tem relação mais com hábitos, com essas questões do dia a dia, do que propriamente com hereditariedade. Doutora, voltando um pouquinho à questão da mamografia, do autoexame, tem um período que é mais adequado para a mulher fazer o exame? Por exemplo, é adequado que faça a mamografia depois do período menstrual, ou não tem essa relação direta? O melhor é fazer mais ou menos o que seria da metade do ciclo para o final do ciclo. Na próxima menstruação, ou melhor, depois que menstruou, da primeira quinzena depois da menstruação, o mais próximo possível do que seria a metade do ciclo. Quando você vai chegando na menstruação, a gente tem várias alterações hormonais, geralmente a mama está mais sensível, e aí fica mais difícil para essa mulher interpretar a sua própria mama, e o exame pode ser um pouco mais desconfortável. Então, o ideal seria fazer aí na primeira quinzena do ciclo menstrual. Uhum. A Doutora, mamografia, a gente faz a mamografia de rastreamento, é difícil a gente conciliar a data, mas quando a paciente tem um nódulo e é uma mamografia para diagnóstico, aí a gente não leva em consideração nenhum momento do ciclo, porque a mamografia, o exame clínico tem essas alterações muito flutuantes com o ciclo. Mas a mamografia, que é um dado mais objetivo, ela não se altera tanto dependendo da fase do ciclo, ela não tem essa alteração. Seria mais uma questão do desconforto pela mama estar mais ou menos sensível. doutora, o anticoncepcional tem alguma relação direta com o câncer de mama, seja de maneira positiva ou negativa? Tem, por exemplo, a paciente pode ter uma propensão maior se de repente fizer um uso de um anticoncepcional que tem um componente que não é o mais adequado para o organismo dela? Isso pode acontecer? Os anticoncepcionais antigos, nós não temos mais isso no mercado, isso estava no mercado há mais de 2 décadas, eles realmente tinham níveis de hormônios muito altos e eles estavam associados ao aumento do risco de câncer de mama. Os anticoncepcionais modernos, eles têm níveis de estrogênio e progesterona, mas eles têm níveis hormonais muito mais baixos, só o suficiente para bloquear o ciclo, e eles acabam, o risco a chance maior de câncer de mama é mínima quando você usa o anticoncepcional. A gente acaba contraindicando para as mulheres que já tiveram câncer de mama, mas ela não tem nenhum impacto na população em geral. Então, hoje a gente considera seguro o uso do anticoncepcional com esses anticoncepcionais que estão disponíveis atualmente. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade que a senhora esteja com a gente para esclarecer um tema que é tão importante. E eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Certo, entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Falamos aí sobre a prevenção do câncer de mama, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus. Segundo pesquisas, tem baixado aí, né, o controle por parte aí das pessoas em relação ao autoexame e também aos exames de rotina. E vamos de